Vamos começar falando do lugar, né? O vilarejo e mais tarde a Figueira. Vamos chegar em Valadares. Como é que era o lugar? O que tinha aqui antes até mesmo dos primeiros habitantes? Eram índios, não eram índios? Como é que era isso? Bom, na verdade, isso aí o que você está precisando é uma pesquisa antropológica mesmo, geográfica, para situar o local. Na verdade, pelos estudos de alguns historiadores daqui da cidade e mineiros, nos dão conta de que aqui foi, na verdade, uma última reserva florestal de mata atlântica, né, aberta pelo homem no início do século XX, ou no final do século XIX, no início do século XX. Então, na verdade, o que nós temos aqui, como os primeiros habitantes naturais, logicamente, a gente sabe que são os botocudos, são os índios, os primeiros habitantes daqui. E depois os primeiros homens brancos que pisaram essa terra aqui, logicamente foram os primeiros, antes de tudo, os primeiros bandeirantes, e depois os primeiros brancos que pisaram aqui foram os padres, os colonizadores, quer dizer, os primeiros desbravadores vieram para cá, foram pessoas que vieram para cá com destacamento policial, né, junto com as pessoas que vinham para cá amando da coroa portuguesa, para catequizar os índios, fazer aquela política de conquista do território, né, aos poucos, que era interesse da coroa conquistar esse lugar, né, ter o domínio da região, que era realmente a única fronteira, era a última fronteira, era a fronteira que separava, né, os grandes centros mineradores, quer dizer, pedras preciosas, ouro, né, então, para evitar contrabando, etc. e tal, era interesse da coroa que isso aqui ficasse fechado. Com, vamos dizer assim, a queda do ciclo aurífero, aquela coisa toda de pedras preciosas, resolveu a coroa incentivar essa conquista mais para o leste, mais para o médio Rio Doce, em busca de pedras preciosas também, de outras riquezas, e, enfim, houve, logicamente, a luta contra os primeiros habitantes, com os índios. Foi necessário que se fizesse essa conquista aos poucos. Então, os primeiros habitantes, na verdade, foram os índios, e depois houve a chamada guerra de conquista do leste, né, ou da última fronteira da Mata Atlântica aqui do médio Rio Doce. Como é que era? O que você sabe como funcionava essa conquista? Pelo que você sabe, o que se fala em livros, né? Que na realidade não foi só aqui, acontecia no estado inteiro. Não, a coroa simplesmente ela incentivava para que qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil, ou mesmo de Portugal, que quisesse vir para o leste, para o médio Rio Doce, né, ela dava as condições, né, tinha uma política de terras para que as pessoas viessem para cá e se tornassem dono de terras e cultivassem essa terra. Mas não era fácil, porque aqui graçava muitas doenças endêmicas, né, como malária, paludismo, etc. Então, o que primeiro haveria de ser feito era realmente conquistar o lugar, catequizar os índios, ou amenizar a chamada selvageria indígena, né, que dizia que os botocudos eram conhecidos como antropófagos, né? Eles comiam gente, quer dizer, o pessoal não tinha aquela preocupação de pegar doença, de ser uma mata fechada, muitas feras, muitos animais ferozes, aquela coisa toda, e a dificuldade de se acessar o local, né? Isso só começou a acontecer, quer dizer, a conquista do lugar para se tornar vilarejo, vila, etc., no final do século XIX e início do século XX. Né? Que aí começou a se estabelecer a primeira comunidade, né, com destacamento policial, né, algumas pessoas egressas até da própria Guerra do Paraguai vindo para cá, e aí sim começou a se estabelecer uma pequena comunidade com pessoas egressas das cidades vizinhas daqui. Né. Estou começando a suar, tá vendo? Mas... Será que tem um papel? Tem um lenço aqui. Não, eu tô tranquilo, mas... Tá massa, isso mesmo. Tá bom, tá indo. Porque depois a gente vai buscando com a Arufa e vai complementando. Mesmo que você não tenha toda a informação, você tentar. A Arufa, a pesquisa dele é completíssima em relação a isso aí. Porque tem hora que parece que tá cortando. Não, mas aí não tem problema. Lateral. Sim? Mas ficou? Não. Na hora que ele fala a letra pra você, aí corta um pouco. Parece que ele quase sai um pouquinho. Mas sai um pouquinho, não tem problema. É porque eu vou pra ele assim, sai, né? Olha pra lá onde Mas é porque ele colocou bem... Fica assim, olha pra lá. Fica nessa... Aí eu vou sair. Não, tava mais, tava cortando um pouquinho. Não, mas aí não tem problema.
Agora tá bom, assim tá bom. Porque aí se ele, quando ele olhar, que é o normal... Essa parte você vai conseguir melhor com a luva. Essa parte aí só pra não é a minha complementar, pra especialidade. não ter só ele falando. Perfeito. Então a gente falou do domínio da terra. E então o início do vilarejo foi por volta de que ano e o que se existia aqui? Como os índios. Aí começaram, um fenômeno no estado, né? Os índios começaram a se afastar. E o que tomava lugar no lugar dos índios? Não, exatamente. Com o advento, a conquista, né, iniciando, né, as primeiras comunidades, as primeiras pessoas vindo para aquela região, para essa região, quer dizer, mais pessoas e vinham se chegando, né, pessoas do Nordeste, pessoas da própria região, né. Então, logicamente, o que a gente tem que determinar aqui que o ponto principal, crucial, o ponto determinante para a conquista do Médio Rio Doce e para a chegada de mais pessoas para cá, para realmente se tornar uma comunidade, foi a década de 10 no século XX. Né? Então, havia um projeto, o governo federal tinha um projeto de estabelecer essa ligação do Espírito Santo, né, do Porto do Espírito Santo, até Diamantina, né? Chamada Vitória Diamantina. Então, eles já vinham construindo a estrada de ferro, né, vencendo toda a parte de Vitória, avançando, né, em direção ao Médio Rio Doce, e com isso as populações, a mão de obra que a estrada de ferro Itabira Iron, que era chamada, não era Vitória Minas, ainda era Itabira Iron, vinha avançando em direção ao Médio Rio Doce e os recrutando pessoas para a construção da ferrovia, e nesse avanço ocorriam pessoas de todas as comunidades, de toda a parte do Brasil, ocorriam essas pessoas para virem ajudar na construção, né? E logicamente passando esse avanço, se aproximando do então vilarejo, né, Figueira, e depois Figueira do Rio Doce, as pessoas iam ou não se fixando nos lugares, iam se fixando em Colatina, fixando em Aimorés, em Conselheiro Pena, e Figueira do Rio Doce. Então é um marco para nós aqui da região, em 1910 é um marco, porque estabelece a chegada da estrada de ferro Vitória Minas aqui. Antes disso, o que nós tínhamos? Nós só tínhamos algumas trocas de mercadorias, né, através de canoas, através de comerciantes que vinham trazer os seus excedentes de sua produção, milho, feijão, até o próprio café. Aqui, antes de 1910, vinham trazer através de, logicamente, técnicas bastante rudimentares de transporte, burro mesmo, cavalo, etc. O cara vinha e trazia para cá toucinho, enfim, e trocavam com as mercadorias vindas do litoral para cá, quer dizer, rapadura também, né, fabricavam muito aqui, e trocavam com o sal, querosene, etc., que vinham do Porto de Vitória. Então havia essa troca de mercadorias de maneira muito rudimentar antes da década de 10, no início do século XX. Por isso foi conhecido aqui como Porto das Canoas, aqui, quer dizer, tinham vários portos, né? Alguns dizem que era lá na frente, no bairro, esse bairro aqui, como é que é o nome do bairro aqui? Não, aqui na frente, aqui. E aqui próximo aqui também tinha outro. E tinham vários problemas, né? O Rio Doce, na verdade, nunca foi navegável incompletamente. Então, vinham de canoa até determinado trecho, onde tinha muita dificuldade no trajeto, eles transpunham a canoa para a mata, continuavam a trazer e depois, onde o rio possibilitava, eles vinham. Pois não. A partir de 1910, esse tráfego, né, essa condição de transporte de pessoas e de mercadorias e bens, né, ele aumentou consideravelmente, porque aí passava a vida através da estrada de ferro. Né? Então isso foi muito importante porque possibilitou o incremento de mercadorias, a vida de pessoas para cá, e o que aconteceu? E mais pessoas passaram a se locomover em direção à Figueira do Rio Doce e se fixar no local. Então, é um marco, 1910 é um marco, quer dizer, na história. Quer dizer, a chegada da estrada de ferro aqui,
E marca ao mesmo tempo também uma mudança no direcionamento dessa estrada, porque inicialmente estava previsto para ir para Diamantina, mas com a descoberta das jazidas de minério de ferro em Itabira, quer dizer, o governo federal modificou o trajeto e ele vai, ao invés de ir para Diamantina, ele vai para Itabira e segue o trajeto para Itabira e depois Belo Horizonte. Então, a década de 10 marcou muito por isso. E aí há um incremento muito grande de pessoas vindo para cá, e aí começa-se realmente a estabelecer uma comunidade de fato. Figueira do Rio Doce passa a existir, com uma variedade maior de pessoas vindo da região aqui, chamada de centro, Virginópolis, Guanhães, Peçanha, que era considerada nossa cidade-mãe. Então essas pessoas acorriam para cá. E aí os grandes comerciantes, grandes fazendeiros começaram a se formar também, começaram a vir para cá, comprando terras, plantando, criando gado, estabelecendo grandes empórios, grandes armazéns. Havia até aquela disputa, disputa de quem podia mais e tal. Isso se acirrou muito a partir da década de 10, ou segunda metade dela, 1915 em diante, década de 20. E então, assim começou a nascer e desenvolver Figueira do Rio Doce, principalmente a partir da chegada do Estrada de Ferro Vitória Minas. Fabrício, tá saindo foco, você tem que... Tá, deixa eu só dar uma olhada. Senão depois não vai aproveitar porque o negócio. Fala aí, Jair, olhando para lá. Ok. Então nós temos que afirmar que 1910 é uma marca... Pode cortar isso aqui, ó. Você tá assim. Não deixar, porque eu assim, Não, aí, Ok. tá ótimo. Depois eu falo. Tá, você passou mesmo? Ai, agora tá um espaço, tá vendo aí? Se ele vai, não tem problema, ele não sai de fora. E deu Tá. pra Resumindo, porque ele dá pra muita coisa. Tá ótimo. A importância da década de 1910, para a cidade. Não tenha dúvida, aqui a cidade, ela teve, inclusive recebeu alcunha, o nome de Porto das Canoas. Por que Porto das Canoas? Porque realmente era uma região em que se trocavam as mercadorias, o que era produzido na região do centro, milho, feijão, café, produzido em algumas cidades mais frias, enfim, suínos, o toucinho, a rapadura. Então tudo isso era trazido aqui para Figueira do Rio Doce, então distrito de Peçanha, e era trocado por mercadorias vindas do litoral através das canoas. Esse processo de troca de mercadorias, o retrato da época rudimentar, ele passou a ser incrementado, quer dizer, houve um incremento fenomenal com a chegada da Estrada de Ferro Vitória Minas aqui na região, no Médio Rio Doce. Quando atingiu aqui, quer dizer, isso propiciou um incremento nessa troca de mercadorias, e também um aumento de pessoas que vinham para cá comerciar, fazer a troca de mercadorias, vender, comprar, e ao mesmo tempo essas pessoas procuravam se estabelecer aqui, porque aqui era onde as coisas aconteciam. Então é um marco, quer dizer, 1910 ou a década de 10 estabelece um novo ritmo de relações entre as pessoas. Isso vai se estender nos anos seguintes e vai fortalecer a economia local. E no caso ainda era Figueira. Figueira do Rio Doce. Mas estava crescendo muito rápido também, foi comparado Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Então, o processo de crescimento econômico foi bastante rápido a partir do advento da Estrada de Ferro, e mais pessoas vinham para cá, o que era interesse do governo federal, do governo estadual, que essa região fosse habitada, e houvesse o progresso daqui. Há que se ressaltar que era uma zona realmente com problemas, era um local com problemas,
tinha muita febre amarela, muito paludismo, muitas doenças chamadas endêmicas da época. Então isso trazia muitas dificuldades para as pessoas que vinham para aqui residir, morar ou estabelecer o comércio. Então essa luta foi muito grande, mas a partir da década de 20 e 30, o aumento populacional foi muito grande, e aí daí já começa a surgir, vamos dizer assim, os primeiros sinais de um crescimento evidente, né, e de problemas até com a própria terra. Né? A partir da segunda metade da década de 20 e início da década de 30, com o crescimento do distrito, né, e com a presença de importantes pessoas, de importantes nomes aqui, que já se fixavam aqui e tinham propriedades aqui, né, então já começam os primeiros sinais de busca de emancipação do local. Né? Isso, o ápice, quer dizer, o início com muita propriedade, o ápice desse movimento pela emancipação se dá muito particularmente pela participação de alguns líderes daqui, políticos inclusive, na Revolução de 30, quando Getúlio Vargas aplica o golpe de 30, assume o governo provisório, né, na década de 30. Então, algumas pessoas, alguns líderes daqui, né, eles apoiam, né, a tomada de poder de Getúlio Vargas, esperançosos, né, e convictos de que, com esse apoio, muita coisa da República Velha, né, os hábitos, os velhos hábitos dos políticos antigos, né? Vamos dizer assim, aquela política, né? Dando que se recebe da República Velha, da antiga oligarquia, poderia haver uma mudança e um ganho para Figueira do Rio Doce. Então eles apoiam Getúlio Vargas, em década de 30, e aí nós temos um processo onde surgem várias lideranças aqui. Isso é importante a gente pontuar isso. Pouco estudado, né? Mas houve, quer dizer, as pessoas que aqui moravam, que aqui residiam, quer dizer, explodiu a Revolução, né? Explodiu a Revolução de 30, mas poucas pessoas sabiam, o povo, né? A comunidade era povo, mas os líderes daqui, grandes comerciantes, já então, comerciantes de porte considerável, né, como Gil Pacheco de Magalhães já estavam aqui, o Mário Rocha, era farmacêutico na época, era madeireiro também, o próprio Seleme Léo, grande atacadista, e outras pessoas apoiaram, Satulano de Moraes, etc. Então apoiaram a Revolução de 30. Né? Então, isso é importante a gente ressaltar, porque é um período pouco estudado, né, e pouco entendido. Né? Daí sim, com a chegada de Vargas ao poder e o apoio dessas pessoas que residiam em Figueira do Rio Doce, é importante ressaltar que aí começa a nossa cultura política. Né? Nossa cultura política remonta à década de 20. São os primeiros sinais de emancipação, inclusive com o manifesto pela emancipação feminina, e, né, de mulheres, esposas dos líderes da época. Né? Então, faziam abaixo-assinado também, nós temos aqui os documentos, etc. Então, isso é importante ressaltar. Né? Enfim, vamos lá. Não, é só para ele chegar um pouquinho. Assim. Na hora que ele tiver, eu aviso. Deixa sempre assim. Aí.